Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Mais uma vez aqui reunidos para cultuarmos ao Senhor e trazer uma mensagem direta do trono para os nossos corações. Amém? Que o Senhor possa estar abençoando a vida de cada um de vocês que estão online nesse momento e que nós possamos estar abrindo nossas Bíblias já nesse momento. Mas antes de abrir a Bíblia, vamos orar. Vamos agradecer a Deus pela oportunidade. Amém? Soberano Deus, eterno Pai, mais uma vez em Tua presença. Senhor, eu te agradeço, ó Pai, por essa oportunidade de mais uma vez estar trazendo a Tua mensagem, ó Pai. Deus, que essa mensagem, Senhor, não venha ser de mim, mas venha ser do Senhor. E que a pessoa, ó Deus, que está sendo, ó Pai, agora alcançada por essa palavra, que possa, Senhor, estar recebendo, Senhor, de coração aberto, e que o Senhor possa, Senhor, fazer mudanças, transformações, assim como a pastora louvou, Deus, que vem coisa nova por aí. Espírito Santo, continue bradando em nossos corações, que não venhamos desanimar, mas que venhamos permanecer firmes e fortes na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Nessa noite vamos estar abrindo a nossa Bíblia no livro de... Desculpe, irmãos. Vamos lá. 2 Samuel, capítulo 6. Amém? Uma passagem muito conhecida, porém alguns detalhes importantes para nossas vidas. 2 Samuel, capítulo 6, versículo 1. Amém? A passagem vai dizer, o tema dela é: Davi traz para Jerusalém a arca. Versículo 1. Tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. Dispôs-se com todo o povo que tinha conseguido partir para Balaá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Uzá e Aiô, filho de Abinadab, guiavam o carro novo. Levaram-lhe com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aiô diante da arca. Versículo 5. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor, com toda sorte de instrumentos de pau, de faia, com harpas, com salteiros, com tamborins, com pandeiros e com símbolos. Quando chegaram à ilha do Nacon, estendeu Uzá a mão na arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor interrompera contra Uzá, e chamou aquele de lugar Pérez Uzá, até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e o Senhor abençoou a toda a sua casa. Amém? Irmãos, aqui nós vemos uma palavra muito conhecida, onde o povo de Israel ele tinha perdido a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, no Antigo Testamento, ela significava a própria presença de Deus. E quando Davi ele resolveu ir ao encontro dessa arca, ele colocou no coração dele: eu vou lá, vou trazer para nossa casa, para nossa cidade, porque é onde a presença tem que estar. Só que o Davi ele não entendeu uma coisa, que a arca ela não poderia ser carregada de qualquer maneira. A arca não poderia ser levada de qualquer forma. E o que acontece? A gente analisa a Bíblia, que a arca ela tem 4 alças. Para quê? Para que 4 pessoas pudessem colocar nos seus ombros e carregar. Só que eles decidiram colocar em um carro. E quando esse carro com os bois ele tropeçaram, a arca caiu. E Uzá, na intenção de não deixar cair a arca, ele coloca a sua mão. Só que no momento que ele faz isso,
se acende uma ira muito grande sobre a vida de Uzá. E ali Deus aniquila ele. Deus tira a vida de Uzá. Aí eu te pergunto, será que Deus, ele é... Irmão, não diga que eu estou rindo porque eles estão tirando foto e eu fico meio com vergonha. Amém? Mas o que acontece? Quando Uzá, ele cai nesse erro de querer colocar a mão na arca, e a arca, ela automaticamente se torna uma arma para a vida dele, o que eu entendo? Eu entendo que Deus, ele não ficou irado só por ele ter colocado a mão, mas foi da forma que ele colocou. Eles não se preveniram antes. Eles poderiam ter se prevenido antes. Eles poderiam ter carregado a arca de uma maneira diferente, como é o normal, colocar sobre os seus ombros e carregar a presença. Quando a Bíblia vai dizer que Obed-Edom, ele recebe essa arca na sua casa. Se nós formos analisar a história de Obed-Edom, Obed-Edom, ele e sua família eram os mais pobres e os mais miseráveis daquela cidade, o Geteu. Então o que acontece? Quando a presença de Deus ela chega na casa dele, a Bíblia nos relata que tudo de Obed-Edom vira próspero. Ele fica próspero. Os animais que não se produziam, eles começaram a se reproduzir. Os campos começaram a florir. Então tudo na casa de Obed-Edom começou a dar certo. Por quê? Porque a presença de Deus estava lá. O nosso ponto principal nessa noite é: aonde está a presença de Deus? Como nós estamos carregando a presença de Deus? Será que nós, como templos do Espírito Santo, estamos com a presença da maneira que era para ela estar? Será que da maneira que nós estamos vivendo é a maneira adequada que o Senhor quer que nós estejamos? E hoje eu queria falar com vocês sobre 4 pessoas. 4 homens da Bíblia, homens importantes, homens que necessitavam da presença de Deus e tiveram reações diferentes. A primeira dele vai ser Uzá. Uzá, quando ele está com a presença de Deus e ele não sabe usar a presença, ele não sabe administrar a presença de Deus, a presença de Deus ela se torna uma maldição para ele. Por quê? Porque quando nós não sabemos carregar a presença de Deus, ela também nos faz o mal. Porque nós temos que saber que tem que ter reverência, tem que ter respeito com as coisas de Deus. E quando não torna isso, nós geramos a morte para nossas vidas. E Uzá, ele teve ali a sua pena, a sua condenação. O segundo homem que eu gostaria de estar citando para vocês, no livro de Salmo 51, Salmo de Davi, muito conhecido, quando Davi, com seu coração contrito, com seu coração amargurado, por ele ter pecado e reconhecido que Deus já estava pesando a mão sobre ele, e ele fala um versículo muito interessante, que é no versículo 11, quando ele vai dizer: Senhor, não retires de mim o teu espírito, não retires de mim a tua presença. Davi, ele entendeu que ele era pecador, por isso que uns versículos antes ele vai dizer: no pecado eu fui gerado, então, e no pecado a minha mãe me concebeu, então eu sou um fruto de pecado. Mas Senhor, não tires de mim a tua presença, porque sem a tua presença eu não serei apenas um pecador, mas eu me tornarei um nada, porque a presença é o ideal, a presença é sobrenatural, é essa presença que nós não podemos perder. O segundo homem, terceiro homem no caso, Obed-Edom. Obed-Edom, ele entendeu pela simplicidade, pela humildade, que tendo a presença ele teria tudo. E Obed-Edom, ele foi um homem próspero com a presença. Como eu já havia dito anteriormente, ele recebeu a presença na casa dele. E você, nessa noite, você quer receber a presença do Espírito Santo? Você quer receber a presença de Deus na sua casa, na sua família, no seu lar, no seu trabalho, aonde você estiver? Se você estiver com a presença, você tem tudo. Tudo que você precisa é a presença de Deus. Quarto homem que ignorou a presença de Deus, Sansão. Sansão, ele tinha tudo para ser sucesso, ele tinha tudo para dar certo, porque os planos de Deus para a vida dele era para ser bênção, era para ser
um cara usado perante o Senhor. Só que Deus, ele nos dá o livre-arbítrio. E muitas das vezes o nosso livre-arbítrio, as nossas escolhas, elas nos afastam de Deus, sem que nós percebamos, mas ela afasta. E no livro de Juízes, no seu capítulo 16, no versículo 20, vai dizer que Sansão estava ali com Dalila e ele conta um dos seus segredos a Dalila, de onde vinha a força de Sansão. Só que o que me chama a atenção na história de Sansão é que ele tinha um pacto com Deus e ele tinha que fazer 3 coisas que ele não poderia fazer. Ele não poderia beber álcool, ele não poderia tocar em defunto e ele não poderia cortar o seu cabelo. Ele era narizeu, então ele tinha que ter esses 3 pactos. Só que o que me chama a atenção é que quando ele quebrou o primeiro pacto, que é beber vinho, a presença não se retirou dele. Ele não perdeu o Espírito Santo por causa disso. Quando ele errou a segunda vez, que ele tocou em um defunto, foi quando ele tocou no corpo de um leão, numa carcaça de um leão, também ele não perdeu a presença. E quando ele cortou o seu cabelo, que é o último, que não poderia acontecer, aí sim ele perdeu a presença de Deus. A força de Sansão não estava apenas no cabelo. A força de Sansão não estava basicamente naquele membro, naquele item, mas a presença do Senhor estava na vida dele, da maneira de que ele estava com a aliança com Deus. Quando ele quebrou a aliança com Deus, aí a palavra do Senhor vai dizer no versículo 20, que quando os filisteus chegaram até ele, ele acordou e achou que seria como das outras vezes, mas o que ele não sabia é que o Senhor tinha o deixado. O Espírito tinha se retirado dele. Quando o Espírito se retira de nós, irmãos, é trágico, porque é como ter um louvor muito antigo, é como uma folha seca, que aonde o vento bate, é levado. Sem presença, sem o Espírito, não vai fluir. Os nossos sonhos, os nossos projetos, os nossos propósitos, eles só têm cabimento e eles só vão ser concretizados se a presença de Deus estiver neles. Se você acha que a sua vida hoje está desandando, o seu casamento está afundando, que a sua vida material está afundando, a sua vida profissional está afundando, procure saber se a sua presença está contigo, se a presença de Deus ainda está contigo. Você tem entregado os seus problemas na mão do Senhor? Porque a palavra do Senhor vai dizer no livro de Salmo, no capítulo 37, entrega o teu caminho no Senhor, confia nele e tudo ele fará. Mas será que nós estamos entregando no Senhor nossas dificuldades? Será que nós temos colocado o Senhor como prioridade em nossas vidas? Será que a presença dele seja realmente o foco, a prioridade que nós estamos buscando? Ou nós estamos vivendo de qualquer maneira? Ou nós estamos vivendo achando que sem oração, sem busca, sem consagração, nós vamos alcançar a salvação? Será que só a misericórdia do Senhor vai bastar? Só a graça dele nos basta? A palavra diz isso. Só a minha graça te basta. Mas o que é graça? O que quer dizer a palavra graça? Será que ela sozinha, ela vai conseguir te deixar de pé? A Bíblia vai dizer: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Irmão, a presença de Deus, ela tem que ser real na sua vida. Aonde você passar, as pessoas não têm que ver o Bruno, ver a pastora, ver os irmãos, tem que ver o próprio Cristo. Tem que ver a imagem e a semelhança de Deus. Independente do que as pessoas vão dizer para você. Mas você tem que ter a presença de Deus. Muitas das vezes a gente se entrega às lutas, a gente se desanima, bate o cansaço, bate a aflição. Mas é nesse momento que a palavra do Senhor diz que nós estamos fortes. Por quê? Porque nós estamos buscando ao Senhor. É no momento de luta, é no momento de prova, que a gente se entrega mais, que a gente busca mais, que a gente ora mais, que a gente busca se consagrar mais. É no momento de luta. Então é nesse momento que você confia no Senhor, que você entrega o teu caminho a Ele, que você está forte. Agora, no momento que você se acha autossuficiente, você se acha o tal, que sem Deus para você é tranquilo, meu irmão,
vigia. Vigia, que é nesse momento que o diabo já está ao derredor ali, já buscando qualquer falhinha sua para te destruir, para destruir o teu casamento, para destruir a tua família. E o Senhor, Ele não quer isso para a tua vida. O Senhor, Ele quer famílias restauradas, famílias reestruturadas. Mas para isso precisa de posicionamento. E nós temos que ter esse posicionamento. Nós temos que entender que nessa noite, sem a presença de Deus, nada do que se foi feito poderia ter sido feito. Porque é a presença dele. Por isso que a Bíblia vai dizer que desde o início o Espírito já estava com Deus. Por isso que lá no livro de Gênesis, no capítulo 2, vai dizer que o Espírito de Deus se movia sobre as águas, ainda que não houvesse nada, que nada tinha sido criado, mas o Espírito já estava. A gente entende que o Espírito Santo hoje, no tempo da graça, é o nosso companheiro, é o nosso consolador. Mas no Antigo Testamento, o Espírito Santo é o próprio Deus. Por quê? Porque a palavra do Senhor vai dizer, em algumas traduções da Bíblia, que quando Sansão estava ali naquela luta, ali falando os seus problemas e falando que a sua limitação, que era o cabelo dele, algumas traduções vão dizer, o Espírito se retirou dele. E em outras vai dizer, o Senhor o abandonou. Então nós entendemos que o Espírito e Deus eram o mesmo. Hoje nós entendemos que são uma trindade, são três em um. Só que antes, o Espírito Santo ele não se manifestava como ele se manifesta hoje. Ele se manifestava de uma maneira diferente. O próprio Deus falava com os homens. Hoje não. Hoje nós temos o nosso advogado fiel, que é o Cristo, o Senhor Jesus, e temos o nosso Consolador. E o Pai está sentado ao trono, só observando os nossos passos. Irmão, Ele não vai te parar se você vai fazer um pecado. Ele vai te dar o livre-arbítrio. Porque a presença ela não se afasta de nós. É nós que se afastamos da presença. É isso que nós temos que entender. Quando nós caímos no pecado, quando nós fazemos coisas que não agradam ao Senhor, é nós que escolhemos que a presença saia de nós. Então nós estamos se afastando da presença. E não a presença saindo de vocês. Então que vocês nessa noite possam receber a presença de Deus. Que o Espírito Santo ele possa bradar cada vez mais no coração de vocês. E que aonde vocês estiverem, que vocês possam entender que a presença de Deus é prioridade. E tem que ser daqui até a volta de Cristo. Para que lá na glória, como a pastora louvou aqui, que a Nova Jerusalém é bonita, para que na Nova Jerusalém nós possamos cantar e entoar hinos de louvor ao Senhor e dizer que Santo, Santo, Santo é o Senhor. Amém? Que o Senhor possa abençoar a sua noite, a sua vida, em nome de Jesus. E eu agradeço a oportunidade.